E aí, tudo bem? Cara, o Rio de Janeiro tá frio, tá muito frio, né? Nem exagero. Hoje, quando eu fui fazer meu café da manhã, eu botei a mão no fogo pra ver se esquentava. E, cara, recentemente um cantor chamado José Queen lançou uma música chamada Dust Bibles, Bíblias Empoeiradas. E essa música literalmente fala de como as nossas Bíblias estão empoeiradas e como a gente já não acha mais tempo pra ler a Bíblia. Eu vou passar um trecho dessa música aqui pra vocês ouvirem. We got dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. E eu fiquei pensando em como a igreja, até os jovens, têm se movido quanto a isso. Porque, infelizmente, quando você olha para a igreja hoje, você percebe uma falta muito grande de Bíblia, vindo de pessoas de várias posições ministeriais e até não ministeriais. Abre comigo em 2 Timóteo 3:16 ao 17, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o quão certo está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. E Paulo, quando ele escreve isso para a igreja de Timóteo, ele traz 3 grandes coisas que a gente pode se apegar aqui. Primeiro, a igreja deve ter conhecimento da palavra. Depois, a Bíblia é a identidade de Deus. E ela deve ser a base para todas as coisas da igreja e para o cristão. Ou seja, a partir do momento em que a Bíblia é inspirada por Deus e Deus é a cabeça do corpo, que é a igreja, não tem como fazer igreja sem Bíblia. Até porque é a partir da palavra onde você conhece o Deus que você adora. Em Atos 17:23 diz o seguinte: pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aqueles que lhe falam. Atenas adorava a Deus, mas ela não tinha conhecimento pleno de quem Deus é. Porque eles até conheciam as Escrituras, mas eles não tinham uma base sólida na palavra. E eu até queria entrar num lugar aqui onde isso tudo é uma base não só para a igreja, mas para você como indivíduo. Porque é nesse lugar onde você está em comunhão plena com Deus e com a palavra, onde você descobre a sua verdadeira identidade. Porque antes da gente pensar no nosso chamado, seja como indivíduo ou corpo, antes da gente pensar no corpo em expansão gerando avivamento, a gente precisa entender qual que é a nossa identidade em Cristo. Porque a partir do momento que você tem a sua identidade bem firmada em Cristo, aí sim você começa a trilhar os caminhos de Deus para a sua vida. Porque se você não tem a sua identidade bem firmada em Cristo, o diabo destrói o seu chamado. Um grande exemplo que a gente tem disso é de Jesus. Quando ele vai para o deserto, ele passa 40 dias lá. Olha quantas vezes ele foi tentado pelo diabo. E se ele não tivesse a identidade dele bem firmada em Cristo, ele não ia conseguir passar por aquilo sem que ele aceitasse aquelas propostas do inimigo. Antes de começar o seu ministério, você precisa ouvir de Deus quem você é. E depois que Deus te fala essa verdade sobre quem você é, você precisa aceitar essas verdades e deixar que elas tomem forma em você. Um grande exemplo que a gente tem disso é da trajetória de Moisés. Deus chegou para Moisés e falou: olha, eu quero te levar para tal lugar, eu vou te colocar nesse lugar alto e eu só quero você, eu quero a tua disponibilidade para ir. Olha, você é meu filho amado, eu vou te levar e você só precisa aceitar que eu vou te levar, cara. Ou seja, você pode observar que Moisés ele conhecia a verdade sobre quem Deus falava que ele era, só que ele não aceitou isso para ele. Ele teve medo e ele colocou Arão no lugar dele, sendo que não era a vontade de Deus. E Deus concordou, falou: beleza, você está com medo, eu vou te dar Arão aí para te ajudar. Só que olha tudo que aconteceu. Tudo que Arão fez enquanto Moisés estava lá no monte. Você acha mesmo que isso teria acontecido se Moisés tivesse aceitado a verdade de Deus sobre quem ele é e deixado aquilo tomar forma nele? E outra coisa que a gente deve ter em mente é do temor e o amor de Deus no meio disso tudo. Porque não é todo dia que você vai acordar cheio de ânimo e falar: oba, vamos ler Abacuque hoje. Não é. Só que quando você começa a andar em temor e amor a Deus, já não se trata mais da sua vontade, mas de uma necessidade maior. Uma grande sacada que a gente pode ter sobre isso é o exemplo de João, quando ele se autodenomina o discípulo mais amado. Muita gente pode olhar para isso e pensar: cara, que cara arrogante, se colocando numa espécie de pedestal. Só que a verdade é que João não era uma pessoa egocêntrica, só que ele tinha pleno conhecimento do amor de Jesus por ele. Ele deitou no peito de Jesus e ele sabia que ele era 100% amado por Jesus. Independente de qualquer coisa, e por isso ele tinha essa necessidade de buscar mais desse amado. Inclusive, essa é uma coisa que se perde muitas vezes, porque tem muita gente que sabe que é amado por Jesus, só que não sente 100% amado por Jesus. Ah não, porque eu sou amado por Jesus, mas, cara, eu erro tanto ali e aqui, eu acho que Jesus me ama uns 95% aí, cara, eu não tô perfeito não. Cara, esquece isso.
Você é totalmente amado por Jesus, independente de qualquer coisa. E não leva isso só como uma verdade sobre a sua vida, mas viva isso de forma intencional, assim como o discípulo João, aonde ele não estava nem aí para o que os outros estavam pensando, mas ele sabia que ele era totalmente amado. E a mensagem que eu quero deixar aqui é que a Bíblia não é só um enfeite empoeirado de igreja, mas ela é a base para o corpo, para você conhecer a sua identidade e entender plenamente o amor de Cristo. E é isso, vai no Pet Mais, não deixe a sua Bíblia ficar empoeirando, porque ela é a fonte divina das águas de Deus. E Deus te abençoe, tamo junto, falou!